do início. É muito bom estar aqui. E eu vou contar duas historinhas. A gente vai ficando velho e vai contando história, né? Quando eu fiz o vestibular na filosofia da USP, a bibliografia básica para você fazer o vestibular era a Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Certo? Então, há muito tempo que o Celso Furtado me acompanha, desde adolescente, né? E sempre se multiplicando minha admiração por ele, não só como homem público, mas pela sagacidade do seu pensamento, da sua capacidade de análise intelectual e, sobretudo, como essa sagacidade se revela atual e necessária hoje em dia, ser retomada, né? Eu vou falar isso por... Bom, a segunda coisa é o seguinte: quando eu fiz mestrado, o mestrado era a tese, daí você se matava para fazer mestrado, não vou dizer em que década era, certo? Depois, quando eu passei para o doutorado era a tese, né? E agora que eu estou na terceira idade, veio o Noronha e acaba comigo e me, entendeu? Pinta um futuro nada promissor, certo? Eu não quero ser aquele daquele gasto de saúde, aquele lá não, certo? Quer pegar o câncer? É. Não, eu não quero pegar nada, eu quero fazer aquele puff que ele falou, entendeu? Só isso, né? Bom, veja bem, a ideia inicial do seminário era fazer um movimento duplo. Era um pouco desintoxicar o Centro Celso Furtado dos economistas, né? Quer dizer, de diversificar um pouco a partir das áreas sociais, fora a importância do tema, que só é economista que discute isso. E tudo aquilo que a gente discute dificilmente tem importância, né? Porque os economistas sempre têm mais importância, né? Eles falam dos gastos, não é isso? Esses economistas que falam dos gastos, estou falando daqueles ortodoxos, né? Em segundo lugar, trazer para pensar a saúde coletiva agentes múltiplos de diferentes áreas, que não fossem só da área da saúde coletiva e que não fossem só da área fora da saúde coletiva. Era estabelecer um diálogo entre esses dois públicos, né? Que é muito difícil você fazer essa aproximação. São os de dentro e os de fora da área, né? Isso em qualquer área do conhecimento. Em terceiro lugar, foi muito bom organizar esse seminário, a convivência com o Celso Furtado, a Rosa, todo mundo é muito boa sempre, porque a gente tem muitos desafios, quase morre do coração, mas aprende muito também, né? Como, apesar do repeteco, eu estou com outros ouvidos ouvindo o que o Noronha e o Jorge falaram hoje. Se vocês me perguntassem, hoje, um ano depois do seminário, um ano e pouco, e o Jorge elogiou o título, pelas minhas preocupações atuais, eu falaria, eu não fazia esse título assim não, que fui eu, tá certo, que decidi junto com a Rosa e o Pedro. Saúde, cidadania e desenvolvimento. Eu acho que eu faria desenvolvimento, cidadania e saúde. Tá certo? Por quê? Porque naquele momento esse título com essa ordem fazia sentido. E hoje ele faz sentido, relido, eu acho, a partir de uma nova situação intelectual em que o tema do desenvolvimento está reemergindo na reflexão intelectual de pesquisadores, etc., coisa que não
não existia, ou deixou de existir durante um certo tempo, que ficou um pouco lá apagado, né? E por quê? Vocês vão ver nos vários capítulos do livro, e todos eles são fantásticos, e aí é mérito dos autores, não minha, nem da Rosa, nem do Centro. Em vários textos, às vezes, aparecem os dois termos, crescimento e desenvolvimento. É certo? Mas nem sempre hierarquizados. É o crescimento que está dando a lógica do desenvolvimento, ou é o desenvolvimento, uma concepção de desenvolvimento que está dando a lógica do crescimento, que são coisas absolutamente distintas. E daí a atualidade do Celso Furtado. Porque o Celso Furtado sempre colocou a questão do desenvolvimento como um processo global de uma sociedade, com várias dimensões, com várias temporalidades e com várias lógicas e racionalidades de promover um crescimento econômico norteado por uma concepção de desenvolvimento do país e da sociedade. E aí, pra gente, eu acho que tem uma coisa fundamental, e agora eu estou falando em termos prospectivos. Eu já estou cantando a Rosa para um segundo seminário. Nós vamos disputar entre educação e saúde, certo? Que é a questão que o Celso sempre colocava em todas as áreas que ele discutia o desenvolvimento, e em todos os postos públicos, inclusive enquanto ministro da Cultura, da função ou da importância da criatividade para a promoção do desenvolvimento. E o que eu acho, nós estávamos conversando ali, e o Noronha só pensa em dinheiro. O financiamento da saúde vai para lá, vai para cá, como é que faz, como é que não faz. É algo que eu venho me perguntando. Financiamento queremos mais dinheiro para a saúde, sim. Os dados todos mostram que o que a gente tem é insuficiente. Mas para quê? O que nós vamos fazer? Ampliar a cobertura? O que nós estamos entendendo por essa relação entre desenvolvimento, saúde, cidadania, seja em qualquer termo, em qualquer ordem que eu colocar esses conceitos? Tá certo? É acesso a consumo? O Jorge mostrou, o Noronha também mostrou, que você está tendo uma ampliação do consumo. E o Jorge mostrou uma ampliação do consumo geral, tá certo? Promovida pelas políticas sociais. É isso que estamos entendendo por desenvolvimento? Ou será que a gente não precisa pensar um outro parâmetro do que era o debate intelectual e os projetos políticos da época e da trajetória do Celso Furtado e todos os seus amigos e adversários, né? Com um pacto de aceleração do crescimento. Pacto de aceleração do crescimento é para acelerar o crescimento. Agora, o que está norteando essa aceleração do crescimento? Porque o que está acontecendo é que saúde, bem ou mal, como toda a área social, está funcionando, mas ela está funcionando a reboque de um projeto, e está funcionando bem, a reboque de um projeto de crescimento da economia. Com maior, não, eu vou colocar o contrário, com menor iniquidade social. Certo? Não estou falando aí de justiça social, né? Mas qual é o projeto de sociedade que tem por trás? Quem é que tem esse projeto? Nem nós temos. E para o Celso Furtado era fundamental que desenvolvimento não é a somatória setorial de políticas setoriais. Por que ele coordenava as políticas e os programas de governo para saber como é que elas andavam? Porque era algo além de uma somatória que amarrava essas políticas.
certo? E aí é uma coisa muito interessante, porque ele tinha um brutal conhecimento técnico, enquanto, inclusive, não só pensador, planejador, economista, mas como planejador, que ele utilizava de uma forma extremamente eficaz, dizendo o seguinte: eu vou na frente técnica. Agora, na época que ele ocupou cargos públicos, existia uma mobilização organizada e articulada da sociedade por projetos desenvolvimentistas, tá certo? Que davam sustentação às suas propostas. O que aconteceu com a Sudene foi isso. Propôs-se a Sudene e você tinha uma força política e social que alimentava. Mas por que eu estou falando tudo isso? Como vocês viram, eu não vou nem falar tanto quanto os homens, para não dizer que mulher fala muito, né? Mas, e não estou sendo fiel ao meu texto daqui. Porque eu acho que a gente deve incluir uma outra questão que vem junto com este ressurgimento de se pensar o desenvolvimento, que é o que um grupo de cientista político está fazendo, que inclui São Paulo, Unicamp, nucleado em Minas Gerais, que é sobre o que eles estão denominando o republicanismo. Eu acho que a gente, na área da saúde, nunca chegamos a sermos norteados por uma dimensão republicana da luta pela saúde, que nós fomos por uma dimensão pública de direitos pela saúde. E o que eu estou colocando isto? Porque o que seria uma dimensão republicana? Ela exige, por princípio e definição, que os direitos, eles tenham uma orientação básica para o conjunto da sociedade. E o indivíduo, ele só é republicano se, antes da satisfação dos seus interesses individuais, ele pensar o interesse do conjunto, certo? E que esse interesse do conjunto, do bem público, que norteie as suas condutas individuais. Ora, portanto, se eu pensar nessa dimensão republicana, que é normativa e que orienta e deve orientar condutas individuais, práticas coletivas e políticas públicas, essa dimensão exige que se vá além da somatória do conjunto de todos, que se vá além da cobertura do acesso, tá certo, aos serviços de saúde, e que seja capaz de regular, e aqui você tem capítulos que mostram como isso não é feito, de regular efetivamente a produção científica e tecnológica em áreas fundamentais para desenvolver, na área da saúde, em setores fundamentais para desenvolver o país. E a dimensão republicana da saúde. Certo? Bom, com isso que eu estou querendo dizer, que até agora, e de forma extremamente eficaz, porque se conquistou muito, eu acho que a área da saúde foi pautada pela conjunção entre direitos e interesses. Direitos no sentido de direitos sociais, no sentido forte do termo. E que agora está na hora da gente começarmos a nos pautar pela conjunção entre direitos e bem comum. O que isso significa de imediato? Que sejamos criativos
com capacidade de integração e não pensar o desenvolvimento como uma forma fracionada e setorializada de ações sociais, de pensarmos as políticas de saúde da perspectiva dos resultados para o benefício da sociedade como um todo, versus satisfação de demandas ou satisfação de necessidades tecnicamente diagnosticadas por nós, especialistas setorializados. Certo? Porque ninguém conhece, quem acha que conhece tudo não sabe nada, não é isso? Então, cada um, eu estou olhando para o Reinaldo, ele tem um, você tem outro, eu tenho outra, expertise, você tem outra expertise, tá certo? Então, é como nós vamos conjugar e transformar isto numa ação de desenvolvimento da área da saúde e tal, eu acho, talvez como na reforma sanitária, que quisermos democratizar, a luta pela democratização do país foi baseada na concepção de que democratizando a saúde, tá certo? Isso seria um ato civilizatório, não é? E de democratização da ordem social e política brasileira, que a gente pense uma concepção de desenvolvimento mais englobada, sejamos capazes de olhar mais para as outras áreas setoriais, né? E que sejamos capazes de ajudar e sermos parceiros, não sei com quem, porque também não estou vendo muito projeto por aí, ainda temos que achar estes parceiros, tá certo? De um projeto efetivamente democrático e republicano para o país. E para isso eu acho que o Centro Celso Furtado, com essa coleção Pensamento Crítico que nós inauguramos, volume 1, né? Eu acho que está com uma contribuição essencial e fundamental. Eu agradeço a vocês. Obrigada.